Processos emocionais não possuem atalho. Tudo bem, gente, com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Hoje em dia, existe uma promessa que está sendo muito vendida, que é a de que dá para resolver questões emocionais rapidinho. Que tem assim, um oferece uma coisa, outro oferece outra, e é rápido, e é isso. Mas assim, gente, isso não é verdade. Sabe? Não é verdade. As emoções, elas não funcionam na nossa vida como um botão de on e off. Entende? Eu acho que é uma coisa meio complicada isso, né? Porque padrões de comportamento, por exemplo, padrões inconscientes de comportamento, por exemplo, são coisas que foram construídas ao longo do tempo. Não é uma coisa assim que, quem dera, né, gente? Quem dera que fosse fácil assim, que tivesse uma única técnica que fosse resolver. O que eu vejo, e eu não sou contra isso, quero falar sobre isso aqui, é que existem técnicas, processos que podem acelerar um pouco é, a nossa cura emocional, porque às vezes traz clareza. Tem uma série de coisas que pode acontecer que pode ajudar a acelerar um pouco o processo, mas cada um é cada um, sabe? O que me preocupa é que hoje em dia eu vejo muito assim, é, em 2 sessões você resolve tal. Como que você sabe o que você resolve em 2, 3 sessões, em uma sessão? Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um histórico, tem uma vida. Eu acho muito doido esse negócio de colocar todo mundo como se fosse um número e assim, num blocão e que todo mundo funciona igual. E isso não é assim. E isso é perigoso. Primeiro, vamos começar falando em relação a questões inconscientes. Para começo de conversa, o nosso inconsciente, ele não responde à urgência. Então não adianta, ele não vai falar assim: ah, tá bom, eu vou começar a liberar tudo que você quer aqui porque você está com pressa de melhorar. Você está com pressa sabe, de fazer outra coisa na sua vida. Claro que não, né, gente? Claro que não é assim. Quem dera, né? A dor, os problemas, as dificuldades não somem só porque a gente quer. Seria ótimo se assim fosse, né? Se a gente só por decidir, ah, eu vou me cuidar, ah, eu vou fazer uma terapia, ah, eu vou no hipnoterapeuta, eu vou num terapeuta holístico, eu vou fazer reiki, seja lá o que for, vou fazer análise, fazer TCC, pronto, melhorei porque decidi que vou em 2 sessões. Quem dera, gente. As nossas questões, elas não somem porque a gente quer, tá? Mas eu também quero dizer que eu entendo porque as pessoas buscam soluções rápidas. Quem nunca, né, gente? Eu já busquei soluções rápidas na minha vida também. Inclusive, eu aprendi a duras penas que, infelizmente, não é assim. Porque às vezes você tem um alívio, né? Você tem uma ilusão, porque você tem um alívio, mas quando você menos espera, especialmente em padrão repetitivo, você tá lá caindo na mesma cilada. Por que isso, se não for trabalhado, se você não enfrentar de verdade? Não adianta. Mas eu entendo porque as pessoas compram facilidade, porque as pessoas estão cansadas emocionalmente. Quando uma pessoa ela procura, realmente ela procura ajuda, ela já está emocionalmente cansada. Às vezes ela está até desesperada. E a maioria das pessoas tem medo de sentir. As pessoas não querem viver o processo. Por que que as pessoas não gostam de terapia? Por que que as pessoas têm medo de análise? Porque as pessoas não querem sentir. Eu não atendo pessoas há muito tempo, eu estou entrando no meu 6º ano atendendo pessoas, mas mesmo assim, eu atendo pessoas todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, todos os dias. E a minha experiência pessoal, como paciente, como cliente, e a minha experiência atendendo, me mostrou e continua me mostrando que as pessoas elas fogem do sentir. Elas não querem. Tem gente que chega e fala assim: "Ai, antes, né, quando a gente está conversando para ver se a pessoa quer fazer algum processo, ai, mas eu vou ter que ficar lembrando das coisas". Ai, vai ter que ficar lembrando das coisas, porque são essas coisas que estão reprimidas aí, que você não quer lembrar, são essas coisas que estão te atrapalhando. Inclusive, não essas que você está pensando, porque essas que você está pensando, você ainda está lembrando. As que você precisa trabalhar, você nem sabe quais são ainda. Então, é assim, eu entendo, de verdade, eu entendo. Só que eu me preocupo porque, assim, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão meio desesperadas, e aí o mercado responde esse desespero com promessa, né? Promete um milagre, né? E prometer um milagre é sedutor, mas também é muito perigoso. Vocês concordam que é perigoso, né? Então, assim, é um processo, e aí eu quero falar um pouco sobre análise, que para estas questões emocionais, no meu ver, também porque é o que eu conheço, o que funcionou para mim e o que eu vejo todos os dias, então é o que eu conheço mais.
O tempo, numa análise, funciona como aliado, não é como inimigo, né? Mas também não quero só falar de análise, porque parece que eu estou falando aqui como se eu estivesse demonizando terapias alternativas, terapias holísticas, e eu não estou, porque eu sou terapeuta holística também. Eu especialmente trabalho com energia, e acho que são duas coisas, energia e emoção andam de mãos dadas. Mas existem emoções, existem questões emocionais que estão muito, muito, muito profundamente dentro da gente e que não adianta você só acessar energeticamente. Você precisa trabalhar a emoção para melhorar a energia, né? E não só trabalhar a energia para melhorar a emoção. Ajuda? Ajuda. Tá? Todo mundo. Não é porque a ciência, aí também vamos falar sobre isso, né? Porque nem tudo que existem muitas coisas no mundo que a ciência não explica, mas as coisas existem, elas não deixam de existir porque a ciência não consegue explicar, tá, gente? E isso é desde que o mundo é mundo. Sempre foi assim. Então, assim, eu não estou aqui falando sobre isso. Inclusive, a psicanálise por alguns, é considerada também uma pseudociência, né? E não, mas também o vídeo nem é sobre isso. O que eu estou falando aqui é sobre uma coisa é você atender terapias que são modernas, que têm um alívio de uma determinada questão imediata, que te ajuda a limpar algumas crenças, como é o caso do Theta Healing, é, uma mesa radiônica que te ajuda a te alinhar energeticamente e a ler, te dá algumas respostas, abre um pouco sua mente, te dá uma clareza, te alinha. Tudo isso te ajuda a se preparar para trabalhar melhor a sua emoção, se as questões que você tem são questões importantes. E na maioria das vezes é. Nossos traumas profundos, uma pessoa, por exemplo, que sofreu abuso, uma pessoa, por exemplo, que tem traumas de infância, a maioria das pessoas, quem dera que a gente conseguisse resolver isso com uma, duas sessões. Eu sou terapeuta integrativa, eu sou terapeuta holística e alternativa. Mas eu não, nunca, nem como terapeuta holística, nunca tive esse discurso de que nós vamos resolver tudo em uma, duas sessões. Gente, porque isso não é verdade. E nesse caso, o tempo, ele é nosso aliado, ele não é o nosso inimigo. Por que que eu falo isso? Porque às vezes o tempo que a gente perde evitando, resistindo, porque tudo isso é uma resistência. Ah, sabe o que é? Não vou fazer uma análise, uma terapia, um tratamento sério agora, sabe por quê? Porque eu descobri que tem fulano que faz tal técnica, que ele faz, que ele limpa, aí você começa a ir em várias coisas para querer cortar um caminho que não será cortado, que pode ser que isso vai te dar um alívio, porque realmente dá, mas que essas coisas depois, quando você menos esperar, elas vão estar te atormentando novamente. Então, isso é uma coisa que realmente me preocupa. E no caso da análise, a análise pode demorar um tempo maior, que não é mais também como era, né? Na época de Freud, e nem anos 60, 70, 80, que você ficava 20 anos fazendo uma análise para você ver alguma mudança significativa na sua vida. As coisas não são assim mais, né? Quase ninguém faz análise daquele jeito clássico de um divã e o psicanalista sem olhar para a pessoa e tal. A técnica da psicanálise, que é associação livre, ela tem que ser usada mesmo, porque é uma técnica que dá certo, mas as coisas melhoraram, modernizaram um pouco. Eu acho que não tem tanto gesso assim, né? Lacan fala uma coisa muito legal que eu acho que é sobre o, o desejo do analista. Né? Porque também é importante a gente entender que quando a gente vai tratar alguma coisa da gente, quando a gente chega num terapeuta, num analista, num psicólogo, você não está chegando num ambiente neutro. Né? É uma ilusão achar que você está chegando num ambiente neutro. E você não está. Você está chegando para ser tratado por uma pessoa, um ser humano, que por mais preparado que ele esteja, ele vai ter umas prerrogativas dele lá também. Ele tem uma coisa ou outra. Então, é muito importante, por que que eu estou falando isso? Porque tem essa questão que não pode faltar num tratamento, numa análise, eu acho que é isso que o Lacan chama do desejo do analista, que é aquele desejo que não pode morrer de que a pessoa seja analisada, de que ela melhore, de que ela se trate. Esse tem que ser o desejo do analista o tempo todo, né? Para ele não trazer o tempo todo o olhar baseado nas premissas dele, trazer sempre a questão técnica. Então, assim, é, pequenas mudanças, porém sustentáveis, eu acredito ainda que são mais, justamente porque são sustentáveis, são mais benéficas para a gente. A repetição, que muita gente fala sobre isso, né? Ah, mas é porque a análise você fica repetindo, repetindo, repetindo. Mas a repetição, ela é a linguagem do seu inconsciente. Hoje em dia, a neurociência mostra isso. Se você quer reprogramar, eu sou terapeuta neurovibracional, trabalho com isso, entendo um pouco de neurociência. Eu sempre falo um pouco, gente, eu não entendo muito,
Eu nunca acho que eu vou considerar que eu entendo, sabe? Eu fico vendo também muita gente aí fazendo esses discursos. Eu estudo pra caramba. Eu acho que muita coisa eu entendo, mas eu tenho muita coisa para entender ainda. Enfim, é isso. Então, a repetição, ela é a linguagem do inconsciente. Então é importante repetir sim. Porque quando você repete, você se ouve. Quando você se ouve, você vai acessando camadas inconscientes e aquilo. Às vezes, o que é o tal do insight? Às vezes você vai lá, ó, e tem um insight. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é uma resistência, é uma forma de resistência quando eu vejo que nós, eu estou me incluindo, nós nos colocamos nessa solução mágica de querer é, ter um tratamento, uma técnica, uma coisa, de comprar essa facilidade que vai resolver minha vida em 2 sessões. É uma resistência muito séria essa, e a gente precisa olhar para isso. Por quê? Pela minha experiência pessoal também, pelo que se passou comigo e pelo que eu vejo se passar com os meus clientes, o que acontece é o seguinte: quando a gente aceita o processo, que o processo precisa ser vivido, a gente faz isso com menos culpa, com menos ansiedade, sabe? Com menos expectativa irreal, entendeu? Com mais responsabilidade também, com mais autonomia emocional. Porque essa ideia de que o processo é um castigo, essa ideia não é legal. Isso não é nem maduro, sabe? Entender que o processo é necessário é maturidade, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para a gente aqui, que não existe atalho emocional, existe um caminho que precisa ser trilhado, mas cada um vai ter o seu caminho. Cada um tem a sua história, cada um é cada um. Eu vejo, por exemplo, muita gente, quando vai discutir questões mentais ou psicanalíticas, que, então, tipo assim, você está dando um caso, ou fulano tem tal coisa, um estudo de caso, e é muito rápido para diagnosticar, não sei o quê, é uma neurose, não sei o quê. Pode ser, mas também pode não ser, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, a análise, ela é pessoal, sabe? Tratamento de emoção, tratamento de cunho emocional é uma coisa individual, de verdade. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, a gente como consumidor desses tratamentos e também a gente que trabalha com isso. A gente tem que ter muita. Eu não estou aqui, tá, gente, falando de ninguém, não. Eu estou falando do mercado de uma forma geral. E o mercado, na verdade, ele atende uma demanda. O mercado vê que as pessoas querem. Hoje em dia, no marketing digital, por exemplo, qual é a pergunta? Qual é a dor que você resolve? Qual é a dor que você resolve? Olha que pergunta. Eu nem sei se eu resolvo nenhuma dor, estou tentando resolver as minhas. E estou dando a mão e colaborando com quem quer resolver as suas. Quem resolve sua dor é você. Quem resolve a minha dor sou eu, né? Então, assim, essa ideia é muito marketing. E tem muita gente mergulhando nisso, no marketing, comprando essa história como se isso fosse de fato uma verdade. E isso é muito perigoso, né? Porque, como eu disse, não existe atalho emocional, existe um caminho que é trilhado, cada um do seu jeito, e sustentar esse caminho enquanto você está caminhando já é uma grande coisa. É uma coisa incrível, porque se você sustenta, se eu sustento, isso já mostra que eu não estou sucumbindo às resistências, que são enormes, né? As resistências que aparecem. Olha, apesar da resistência, eu estou aqui. Eu estou sustentando o caminho do processo que eu tenho que viver. Então, eu queria trazer para vocês essa reflexão, queria entender o que que vocês pensam sobre isso. Se vocês quiserem me falar, eu vou ficar muito feliz. Com todo respeito, eu estou dizendo isso aqui, com todo respeito, com todo o amor que eu posso dizer, eu não estou criticando uma ou outra pessoa, eu estou trazendo uma reflexão para todos nós, tá? Para todos nós. Eu sou também uma consumidora né, no mundo, eu estou sempre tentando me cuidar, fazer as coisas. Então, se essa conversa fez sentido para você, e se você tem o que contribuir, escreve aqui embaixo, deixa um comentário, segue o canal, indica para outras pessoas, aquela coisa que a gente sempre sabe, né? É isso, gente. Vamos trazer mais reflexões como essa esse ano aqui, tá bom? Um beijo e até lá.